Olá, boa tarde. O meu nome continua a ser Gonçalo e bem-vindos a mais um vídeo. Então, desta vez trago mais uma moto de estrada, na sequência da última moto desta marca, da QJ, que eu testei, a SRV 550, se quiserem ver, link na descrição. Temos agora a SRK 400, uma Naked Street Bike. Neste vídeo eu vou fazer uma muito breve apresentação, resumo do que foi a minha experiência nestes 2 últimos dias com esta moto. Quem tiver interesse, ou quem ficar com interesse, façam o favor de ver o vídeo em que eu vou relatando o comportamento da moto em andamento. Coisas que eu vou adiantar já. Dimensões da moto. Atenção que eu tenho 1,75 m. Eu creio que uma pessoa mais alta que eu, se calhar, já começa a ficar um bocado pequeno demais nesta moto. Atenção que esta Naked não é uma Naked desportiva. A moto tem uma posição ligeiramente mais confortável. O próprio comportamento das suspensões mostra isso. Eu falo disso durante a condução da moto. Esta moto é uma Naked mais direcionada para um uso urbano, citadino, e é extremamente divertida em uso urbano e não só, porque eu diverti-me bastante na serra. Muito confortável em uso urbano, tem um comportamento muito fixe em meio urbano e também muito sólido em estrada, serra, curva, e mesmo em velocidades mais altas a moto consegue manter um comportamento muito estável e muito sólido, muito engraçado. Temos 2 discos floreados, a performance da travagem é muito parecida a uma travagem do estilo Nissin, não é uma travagem desportiva muito sensível que possa assustar algumas pessoas. Os pneus que vêm de origem na moto são pneus Maxxis. Eu também falo sobre o comportamento dos mesmos durante o vídeo. Também mostro a iluminação da moto durante a noite. Manetes, tanto embreagem como travão. Tem afinação, no entanto, seria se calhar um upgrade que eu faria depois, mesmo na posição mais próxima do punho. Eu já tenho que esticar um bocadinho os dedos. No entanto, a ação da embreagem é bastante macia. O ecrã TFT muda o fundo de branco para preto, conforme a luminosidade do ambiente, é automático. Também dá para meter ou sempre preto ou sempre branco. Aqui à volta dos controlos temos esta luzinha azul. Para o motor, temos um motor com bastante energia. O comportamento da caixa é bastante elástico. Eu conduzi a moto em vários ambientes e vários regimes. É uma moto extremamente divertida de se conduzir em qualquer um deles. Muito leve, muito rápida. O banco eu imaginava que seria um banco desconfortável, não é o caso, é um banco muito pequeno, mas não é nada desconfortável. Em 200 km não senti dor, não senti aquele cansaço, aquela exaustão. Eu era capaz de apostar que este banco é feito em gel. Monoamortecedor também com um comportamento bastante confiável. Tanto o motor como o sistema de escape dão-nos um som bastante agradável. Quando fui buscar a moto estava na reserva e eu o que costumo fazer sempre é meter 15 € e ver quando é que volta a pedir a reserva outra vez. Nesta moto eu acabei por não manter um regime de condução calminho, porque esta moto, tanto a vibração do motor como o som do escape ali nas médias altas rotações transmite ali qualquer coisa que eu considero viciante. Eu agora venho aqui fazer umas curvinhas, tenho vindo a uma velocidade assim, nesta onda, 50, 60 km/h, para compensar o dia de ontem, que o dia de ontem foi um dia assim um bocado enérgico. Então que os 15 € que eu meti deram-me para
cerca de 190 km e atenção, isto é uma 400 de cilindrada e eu peso 80 kg, vamos dizer que com o equipamento, roubo equipamento, vamos apontar se calhar para os 85 kg. Numa moto desta cilindrada já vai fazer uma boa diferença nos consumos, mais a condução um bocado maluca. Como eu já referi, existe a versão do vídeo mais longa em que eu vou referindo o comportamento da moto. Convido-vos a ver esse vídeo, link na descrição. Já estive a lavar a motinha e a lubrificar para ir devolver. Quero fazer aqui um à parte, porque algumas pessoas podem pensar que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha por dizer tanta coisa boa de motas chinesas. Quero dizer que não estou a ganhar absolutamente nada com isto. E de qualquer forma também nem tudo é perfeito nestas motas, até porque pelos valores que são praticados, se fossem motas perfeitas, já não existiriam motas não chinesas no mercado. Eu não ganho absolutamente nada com isto, nem através do YouTube, que eu por acaso tenho pena, porque acho que a informação que eu vou trazendo acaba por ser uma informação bem filtrada, que nos dias de hoje eu considero isso importante, mas vale o que vale. Até agora só trabalhei com a Motomaniac pelo simples facto de, são uns grandes bacanos. Eu não ganho absolutamente nada a nível monetário ou de material com eles. Ganho sim a oportunidade de poder testar algumas motas e também a oportunidade de poder socializar com este grupo. Se assistiram o vídeo até aqui, acho que merece um likezinho. Qualquer dúvida que possam ter, dúvidas, sugestões, opiniões, comentários, qualquer coisa, já sabem. Não tenham vergonha. Esqueci-me a referir uma pequena coisa. A marca QJ Motor está a oferecer 6 anos de garantia. Para quem não conhece a QJ, veja no vídeo que eu fiz da QJ SRV 550, link na descrição, eu falo um bocado sobre a história da marca, vale a pena. Agora sim, tchau!